Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai fazer a nossa correção da avaliação, tá bom? Eu fiz como eu tenho feito ultimamente, deixei disponível um link do Google Drive, onde vocês podem pegar a sua prova. Lembrando, lá está a avaliação de quem me entregou. Então, se você não me entregou, a sua avaliação não está lá. Tá? Então, vocês podem conferir as suas notas, conferir as questões que vocês erraram, que vocês acertaram, e aquelas pessoas que eventualmente não tiraram a nota máxima, que tem algum erro, eu peço que vocês façam a refacção e estejam me enviando como forma de atividade. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura, vão lá, peguem a avaliação e, por favor, me acompanhem. Tá? A nossa questão 1, pessoal, dizia o seguinte, né? Explique o que é o Círculo de Fogo do Pacífico, quais os fenômenos geológicos que ocorrem nessa região e as consequências para os países que estão inseridos nessa área. Tá? Uma questão bastante simples. Círculo de Fogo do Pacífico é uma área de confluência de placa tectônica. Então, desde o Chile, passando pela América Central, América do Norte, na costa oeste, Alasca, indo para o Japão, a parte da Ásia, Filipinas, Tailândia, Indonésia, indo aí para Nova Zelândia, lá na Oceania, é uma área que você tem vários encontros de placas tectônicas, encontros divergentes, convergentes, transformantes. Então é uma área de instabilidade tectônica. É uma área que a gente tem muito terremoto, muito vulcanismo. Acho que boa parte dos vulcões do mundo estão só nessa área ali do Círculo de Fogo do Pacífico. E eventualmente também tsunamis, tá? Ondas gigantes. É bastante comum no Chile, no Japão. Então sempre que tem um tremor um pouco mais forte, são emitidos esses alertas de tsunami. Tá? É muito engraçado você ir, por exemplo, no Chile e tá num hotel e assim, tá lá as recomendações do hotel, né? O café da manhã é servido tal hora, não sei o que é o serviço de quarto, e em caso de terremoto faça isso, porque é comum. Tá? Eu estou falando de terremotos com grandes magnitudes que faz aquela destruição, mas vez ou outra tem um leve tremor de terra. Tá? Então, os eventos geológicos que nós temos, tremores de terra, vulcanismo, entre outros. E as consequências para os países que estão nessa área. Bom, gente, perdão, passou uma moto aqui. Nessas áreas, você tem uma engenharia bem específica. Então, os prédios, eles têm tecnologia diferente, toda a arquitetura é feita em caso seja necessário você evacuar as pessoas. Por quê? Uma hora ou outra pode acontecer um terremoto mais forte, pode ter sérias consequências econômicas na estrutura do país. Então, o último grande terremoto que a gente teve foi lá em 2011, se eu não me engano, que foi no Japão, que inclusive atingiu aquela usina nuclear, a usina de Fukushima, e uma parte da água do reator, ela acabou vazando. Então, teve sérias consequências econômicas, apesar de não ter morrido ninguém nesse acidente. Mas as estruturas que são feitas nessa região são diferentes do que você construir um prédio no Brasil, por exemplo. Então, para quem quer ser engenheiro e pensa em trabalhar no Japão, por exemplo, ou, enfim, países do Círculo de Fogo do Pacífico, é uma coisa que vocês vão ter que aprender a mais aí, beleza? Vamos lá, pessoal, a questão 2. O clima de monções é típico do Sudeste Asiático e Índia. Explique como funcionam as monções e as consequências climáticas desse fenômeno para a região. Bom, pessoal, o clima de monção ele é bastante variado. Tá? Ele é caracterizado por um momento de seca e um momento de chuva, mas muita chuva mesmo. Tá? As águas do Oceano Índico elas se aquecem e elas são sopradas em direção ao continente, em direção à Índia, em direção ao Laos, ao Camboja, ao Vietnã. Lá, essa massa de ar úmida é barrada pelo Himalaia. Então tá vindo lá a nuvenzinha com ar, chega no Himalaia, é barrado e ele descarrega tudo ali. Tudo no sopé do Himalaia. Então, durante o período do ano, chove o dia todo na Índia, chove o dia todo no Laos, no Vietnã, no Camboja. Tanto que nesses lugares nós temos o quê? Florestas equatoriais, florestas igual a floresta amazônica, onde o nível de umidade é muito alto. Tá? E, eventualmente,
esse clima ele traz problemas, sobretudo para a Índia, que tem muita gente e lá chove muito. Então, eles sabem que vai acontecer isso, eles criam mecanismos para tentar escoar essa água da melhor maneira possível, mas todo ano vai ter enchente, vai ter gente morrendo, vai ter inundação, vai ter carro, casa sendo levada, vai ter deslizamento de terra. Tá? E no outro momento, quando nós temos o evento contrário, nessa região nós temos uma seca bem severa. Então ela é marcada por esse momento de seca e um momento de cheia. Sabe um lugar onde a gente tem uma espécie de monção? O Cerrado brasileiro. O Cerrado é marcado por um período de seca e um período de cheia. Durante as monções, nós temos o período de cheia, a ausência dela, período de seca. Tá bom? Então bem fácil também. A questão 3, pessoal, para a gente associar as regiões da Ásia com as suas características físicas. É uma questão bem simples, mas aqui não é que tinha uma pegadinha, mas vocês tinham que ler com mais atenção. Tá? Então nós tínhamos lá Ásia Setentrional, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional e Sudeste Asiático, correto? Então a primeira, região da Indochina e ilhas entre o Oceano Índico e Pacífico. Essa região sofre influência do clima de monções. Então muitas pessoas colocaram como D, porque a Ásia Meridional também sofre influência do clima de monções. Mas eu estou falando, na verdade, do que? Sudeste Asiático. Tá? Estou falando das ilhotas ali, Filipinas, Tailândia, Indonésia, tá? E Indochina, Vietnã, Laos, Camboja. Tá bom? Então, a primeira é E, Sudeste Asiático. Tá? Próxima, região estratégica da Europa, região estratégica entre Europa, Ásia e África. Possui clima desértico e semiárido. C, Oriente Médio. É aquela região mais próxima tanto da Europa quanto da África. Beleza? Próxima, região situada ao sul da Cordilheira do Himalaia, conhecida também como subcontinente indiano. Aqui sim, Ásia Meridional, embora essa área também tenha influência do clima de monções. Tá? Próxima, área do extremo norte da Ásia, próxima ao Círculo Polar. A vegetação é composta de tundra, com áreas de permafrost. Lembrando, permafrost são o quê? Solos congelados. Então a resposta correta é A, Ásia Setentrional, que é composta apenas pela Rússia. Correto? E por último, e o que sobrou, região predominantemente ocupada por estepes e pradarias. A distância do mar faz com que essa região tenha um clima temperado continental, com verões quentes e invernos rigorosos. O que sobrou? Ásia Central, B. Então, a sequência correta é E, C, D, A e B. Beleza? Então, partindo ali para a próxima questão, uma questão de verdadeiro e falso, né? Sobre a Ásia, considere V para verdadeiro e F para falso. Então, nós temos lá A. A Ásia abriga os rios importantes para a história da humanidade, como o Tigre, Eufrates e o Ganges. Verdadeiro, pessoal. Lembrando, Tigres e Eufrates estão aonde? No Iraque. Iraque faz parte da Ásia. Esses rios faziam parte da antiga Mesopotâmia, a terra entre rios, berço da humanidade. Eu garanto que vocês viram em história. Tá? Ganges, um importante rio para a cultura hindu. Muito importante mesmo para a Ásia. Além do rio Yangtze, o rio Amarelo, também são os rios bastante importantes para a China. Beleza? Então, verdadeiro. B. A presença de floresta tropical é comum na porção central do continente? Não, porque nós acabamos de responder na questão acima que na porção central nós encontramos o quê? Pradarias e estepes. A gente só encontra floresta tropical e equatorial no Sudeste Asiático, ali na região da Indochina, que sofre o clima de monções, então lá chove muito. Então, resposta falsa. C. O Estreito de Bósforo, na Turquia, já foi um dos principais pontos estratégicos, econômicos e militares, pois era a principal entrada da Europa para a Ásia. Verdadeiro, pessoal.
Bósforo, ali a cidade de Istambul, ela é extremamente importante durante séculos, até a descoberta de uma rota para a Ásia, contornando a África, que foi feita pelos portugueses, e depois com a construção do canal de Suez ali no Egito, que fez com que você não precisasse mais cruzar a Turquia para chegar na Ásia. Mas até esses dois feitos terem acontecido, o Bósforo, esse estreito de Bósforo, que é um lugar que eu ainda quero conhecer muito mesmo, era o principal ponto estratégico do mundo conhecido, né? Que envolvia ali Europa, Ásia e África, porque de fato ele era o ponto que ligava os três continentes, beleza? Então, verdadeiro. D. Toda a Ásia está inserida na região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico. Uma questão falsa, né, gente? O Bósforo, por exemplo, não está no Círculo do Pacífico, embora lá também seja área de influência de placas tectônicas, lá no Cáucaso. Tá? Mas não é toda a Ásia que está no Círculo de Fogo do Pacífico, é só a costa pacífica. Né? Então o Índico não está no Círculo de Fogo do Pacífico, embora sejam áreas montanhosas também. Beleza? E, por último, a questão E. O choque entre a Índia com a Ásia gerou a Cordilheira do Himalaia, a maior e mais alta cadeia de montanhas da Terra. Verdadeiro, gente. O Himalaia é muito grande, tanto em altura quanto em extensão. E vocês viram, eu mostrei aquele GIF, né, da Índia se desprendendo do continente africano e dando uma porrada na Ásia e formando todo aquele enrugamento, todo aquele dobramento da Cordilheira do Himalaia. Então, verdadeiro. A ordem correta seria verdadeiro, falso, verdadeiro. Beleza? Próxima questão, questão 5. Os chamados tigres asiáticos são países que ganharam notoriedade econômica após a década de 1970. Após a ponte, quais são esses países da primeira e segunda onda e quais elementos semelhantes entre eles? Algumas pessoas colocaram apenas da primeira onda, tá, gente? Mas eu queria das duas. Então, primeira onda. Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e Hong Kong. Quais são os elementos comuns entre eles? Bom, pessoal, a partir da década de 70, a Ásia, dos anos 50, né? A Ásia, ela se tornou a fábrica do mundo. China, Coreia, Vietnã, Índia. Várias empresas mudaram suas fábricas para a Ásia por conta da mão de obra. E isso a gente vai responder também a próxima pergunta. Tá? Mas alguns países se destacaram por produzir tecnologia. Então a Coreia do Sul, ela não produzia só roupa, não produzia só chinelo, sandália. Não, ela passou a produzir aparelho celular. Então nós temos a Samsung, que é sul-coreana. Depois veio a produção de carros. Então nós temos ali a Hyundai. Coisas que você não vai comprar um carro que vem do Vietnã. Pelo menos nós não aqui do Brasil. Enquanto a Hyundai está no mundo todo, não é? Taiwan, ele desenvolveu também essa indústria tecnológica, tem muitas fabricantes de implementos de computador, uma placa-mãe, uma placa de vídeo, uma memória, que são de Taiwan. Tá? Hong Kong se tornou um polo financeiro muito grande e Singapura virou o pedágio portuário do mundo. Então, muitos navios que saem da Europa, que vão para a China ou da China para a Europa, têm que passar por Singapura. Então, eles acabam ganhando muito dinheiro com as atividades portuárias e bancárias também. Sede de várias empresas estão em Singapura. Então, esses países eles ganharam essa notoriedade porque eles foram além de ter fábricas de roupas, fábricas da Nike, da Adidas. Não, eles investiram no sistema bancário, investiram na atividade portuária, investiram em tecnologia e conseguiram oferecer algo mais à sua população. Beleza? E a partir daí nós temos os tigres da segunda onda, que são os países que a partir de 1990 começaram a ganhar esse destaque. E esses países são qual? Malásia, Vietnã, Indonésia, Filipinas e a Tailândia. Tá? Então, tigres da primeira e segunda onda. Bom, questão 6 então. E já aproveitando que eu respondi parte dela na questão 5. Questão 6 diz o seguinte: no ponto de vista geopolítico, durante a Guerra Fria, a Ásia representava uma importante zona de conflito.
Os Estados Unidos entraram em duas guerras diretas e indiretamente, a Guerra da Coreia e do Vietnã. Do outro lado, a União Soviética entrou em conflito no Afeganistão, e lembrando que a China se tornou comunista nesse tempo, né? Quais eram os atrativos geopolíticos da Ásia para ambos os lados durante a Guerra Fria? Essa questão, pessoal, talvez fosse a questão mais difícil, porque ela deveria envolver um pouco de reflexão de vocês, tá? Dentro da geopolítica, o que representa a Ásia? Ou melhor, o que representava a Ásia entre 1950 a 1990? Vamos imaginar. Vários países da Ásia foram colônias de países europeus, sobretudo ali no Sudeste Asiático. Então, Filipinas, a Índia, que foi colônia britânica, Paquistão, que mais? Tailândia, falei Filipinas já, não é? Nossa, me fugiu o nome do país agora, mas perdão. Enfim, esses países, eles foram colônias de países europeus, sobretudo da Inglaterra. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, esses países eles ganham sua independência. E eles são países produtores de matéria-prima. Eles precisam de gente para vender essa matéria-prima. Então, a aproximação com os Estados Unidos ou com a União Soviética ia garantir um mercado consumidor dessas matérias-primas. Tá? E como esses países eles estavam independentes, eles estavam com uma carência de parceiros econômicos. Então, eles estavam procurando essa parceria ou com Estados Unidos ou com a União Soviética. Outros elementos, a Ásia de modo geral tem uma população muito grande. Então, o país que tivesse essa proximidade econômica com a Ásia ia ter o quê? Mão de obra barata, ia ter acesso à mercadoria, ia ter acesso a mercado consumidor. E a gente está falando, pessoal, de bilhões de pessoas. Então, a Ásia, de modo geral, ela representava isso. Se você tivesse parcerias na Ásia, você ia ter tanto mão de obra barata, quanto pessoas para consumir os seus produtos. Por isso que a Ásia ela foi uma das áreas mais disputadas durante a Guerra Fria. A América era dos Estados Unidos. Tá? A Europa ficou ali fragmentada, mas bem delimitada. Uma parte é dos Estados Unidos, a Europa Ocidental, a Europa Oriental é da União Soviética. A África estava nesse mesmo contexto, pegando a sua independência da maioria dos países, então era muito disputada entre esses dois países, mas era uma região muito pobre. E do outro lado nós temos a Ásia. A Oceania também estava apoiando os Estados Unidos, então a Ásia ela se torna esse tabuleiro geopolítico muito importante. Quem vai ter acesso a essa população? Quem vai ter acesso a essas matérias-primas? Quem vai ter acesso a esse mercado de bilhões de pessoas? Beleza? Então era uma questão que envolvia bastante reflexão da parte de vocês. Não era uma questão difícil, mas tinha uma reflexão aí. Beleza? Bom, a questão 7, né? Assinale a alternativa incorreta sobre o Japão, os tigres asiáticos e a geopolítica da reconstrução da Ásia no século XX. Então vamos lá. A. Após conquistar parte significativa do Sudeste Asiático, o Japão atacou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, buscando garantir o controle total do Pacífico. Verdadeiro. As ambições expansionistas do Japão era conquistar todo o Oceano Pacífico, desde da Manchúria, Coreia, Filipinas, Vietnã, Indonésia, até a costa do oeste dos Estados Unidos, se fosse possível, né? Mas ele perdeu a guerra. Os Estados Unidos acabou entrando na Segunda Guerra Mundial, combateu sobretudo o Japão na chamada Guerra do Pacífico e evitou essa expansão japonesa. Então, uma resposta verdadeira, não assinalo, porque eu quero a incorreta. B. As medidas de reconstrução dos países atingidos pela guerra tinham apenas o viés comercial e buscava restabelecer o crescimento econômico para níveis semelhantes aos atingidos antes da crise de 29. Como eu peguei essa questão de um vestibular, esse conteúdo a gente não estudou a fundo, mas pela leitura vocês conseguem distinguir. Crise de 29, uma crise que assolou o sistema financeiro do mundo, o sistema capitalista. Todo mundo teve uma queda, uma recessão nesse período. E voltaram a crescer pós a Segunda Guerra Mundial.
Então, as medidas de reconstrução da Ásia foram só por viés econômico? Só para restabelecer esse crescimento? Não, a gente acabou de responder duas questões aqui falando de geopolítica, de conquistar a Ásia, ter acesso ao mercado consumidor, à matéria-prima, à mão de obra barata. Então, esse é o ponto de vista ideológico, não econômico. Então, essa resposta está incorreta e eu assinalo ela, beleza? Questão C. Apesar da recente aproximação entre as duas Coreias com o auxílio da diplomacia dos Estados Unidos, a Guerra da Coreia nunca terminou e encontra-se em armistício desde 1953. Verdadeiro, pessoal. Teoricamente, Coreia do Norte e Coreia do Sul, elas estão em guerra ainda, tá? Não teve nenhum acordo de paz, você teve uma trégua desde 1953, mas as duas estão em guerras ainda, ambos os lados falando que é a verdadeira Coreia. Então, a Coreia do Norte fala, nós somos a verdadeira Coreia. A Coreia do Sul, não, nós somos a verdadeira Coreia. Mas essa briga aí está pausada até o dia em que a Coreia do Norte resolver lançar uma bomba ou a Coreia do Sul lançar uma bomba, porque o clima lá é de bastante tensão. Já foi de maior tensão, tá? Hoje está bem tranquilo em relação ao que foi no início dos anos 2000, por exemplo, ou antes do Donald Trump tentar iniciar esse diálogo com a Coreia do Norte. Beleza? Então, questão verdadeira também, não assinala. D. Singapura sempre foi um local rico com inúmeras riquezas minerais. A sua independência da Malásia ocorreu por divergências políticas com viés ideológico. Não, pessoal, isso aqui é um caso que eu sempre gosto de citar para vocês. A Singapura é o único lugar que ganhou sua independência à revelia. Eles não queriam independência, mas eles eram a província pobre da Malásia. E a Malásia falou, quer saber? Não quero vocês aqui não. Vocês agora são independentes. E eles, a gente é independente? Beleza. Vamos virar um tigre asiático, vamos ganhar mais dinheiro do que vocês. E foi isso que Singapura fez, tá? Mas Malásia também é muito rico, tá, gente? Apesar de a gente não falar muito, Malásia tem muito petróleo. Diferente de Singapura, que não tem nenhuma riqueza mineral, tá? É uma pontinha só da Malásia, então lá não tem nem como você explorar direito. Inclusive, Singapura, eles estão aterrando áreas do mar para conseguir construir mais cidade, porque não tem mais espaço, tá bom? Então, resposta incorreta, assinala ela também. E por fim, a questão E. A relação de Hong Kong com a China continental é de região administrativa especial e goza de autonomia política e econômica. Mas lembrando, pessoal, Hong Kong não tem exército, tá? Ele tem uma polícia própria, mas não tem exército. Então, se você declarar guerra a Hong Kong, quem vai brigar com vocês vai ser a China. Então, não aconselho. E continuando, né? Já Taiwan é considerada uma província rebelde. Em ambos os casos, há conflitos e tensão com a China continental. Verdadeiro, pessoal. Porque mesmo com Hong Kong tendo esse status especial, você tem conflitos, porque Hong Kong quer sua independência, mas a China não quer dar. Então, a gente tem vários conflitos, várias tensões entre China, Taiwan, Hong Kong. Nas próximas aulas eu vou falar também de questões no Tibete, questões no oeste da China e outras ambições imperialistas que a China tem até os dias de hoje. Beleza? Então, as questões que deveriam ser marcadas eram B e D. E por fim, a última questão, né? Nós temos ali um pequeno texto falando sobre o K-pop. A Coreia do Sul se reergueu após anos de guerra para se tornar uma potência industrial. No fim dos anos 90, em meio à crise que afetou os tigres asiáticos, o governo coreano resolveu apostar em um novo produto de exportação, além dos aparelhos eletrônicos, a cultura pop, para passar nas telas que todos compravam. As fábricas de ídolos do K-pop é o maior sucesso da indústria dentro do entretenimento. Então, pessoal, é um breve textinho aí falando sobre a indústria do K-pop. E a pergunta seguinte: qual a importância da indústria do entretenimento sul-coreano dentro da geopolítica atual? Bem, pessoal, eu falei para vocês que, pelo menos nós aqui no Brasil, mas de modo geral o mundo, consome muito a cultura oriental
especificamente do Japão. Então as pessoas gostam de comer o ramen, sushi, enfim, tonkatsu, gostam de assistir anime, One Piece, Naruto, Dragon Ball, consomem mangá. Então nós não compramos apenas videogames japoneses, ou carros japoneses, ou câmeras japonesas. Nós consumimos a cultura japonesa. Tá? E os tigres asiáticos, sobretudo Coreia do Sul, quando se lançou ao mercado, eles vendiam eletroeletrônicos da Samsung, alguns carros. Mas como eu falei para vocês, ninguém sabia onde ficava a Coreia. Até 2002, quando teve a Copa do Mundo na Coreia e no Japão, ninguém sabia o que era a Coreia. E não era por ignorância, é porque não era representativo. Então, a ideia da indústria do entretenimento é abrir as portas da Coreia para o mundo. Demonstrar o que é a Coreia para o mundo. Tá? Dentro da geopolítica, nós chamamos isso de soft power, que é basicamente quando você pega um elemento da cultura e transforma ele em elemento diplomático. Quer ver? O futebol já foi elemento diplomático do Brasil. Até nas décadas de 70, 80, até os anos 90. Né? Você falava de qualquer lugar, para qualquer pessoa do mundo, de Brasil, eles iam falar de futebol. E o Brasil usava essa bandeira do futebol como instrumento de geopolítica, de conseguir vantagens e estratégicas. Então, por exemplo, o Brasil jogou em zona de guerra, a seleção brasileira, então pausava guerras ou você tinha trégua no conflito porque ia ter jogo da seleção brasileira. O Brasil enviava um grupo de paz para um determinado país, mas é o país do futebol, é o Brasil que está enviando. Então, esse foi um instrumento geopolítico do Brasil. Tá? E a Coreia do Sul foi o quê? Foi o K-pop. Então, você pode pensar, professor, mas eu não gosto de K-pop, eu não ouço, mas até pouco tempo atrás, o vídeo mais visto do mundo, no YouTube, era um K-pop, era o Gangnam Style. O filme que ganhou recentemente de melhor filme no Oscar, um filme sul-coreano. Detalhe, até essa data, nenhum filme havia ganhado de melhor filme que não fosse de língua inglesa. Isso é bastante significativo. Então, os anseios geopolíticos da Coreia do Sul é demonstrar como que é o modo de vida sul-coreano para o Ocidente. Mostrar os seus filmes, mostrar a sua música, mostrar os seus hábitos, a sua culinária. E, ao mesmo tempo, rivalizar com o Japão. Porque eu falei, né? A relação entre Coreia e Japão é muito conturbada. Lembrando, o Japão atacou a Coreia na Segunda Guerra Mundial. Eles dominaram a Coreia na Segunda Guerra Mundial. Então, você lançar esses elementos da indústria cultural, filme, música, roupa, alimento e tudo mais, você está rivalizando com o seu vizinho ali, o Japão. Beleza, pessoal? A prova não estava difícil, tinha algumas questões que demandavam um pouco mais de reflexão, mas de modo geral estava bem fácil. Beleza? Então eu estou deixando ela lá no Drive. Peguem a prova, observem, leiam com atenção, vejam se eu deixei alguma anotação. Se for o caso, façam refacção e me enviem. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.